Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira aqui no Diversão e Consciência Pode. Não se esqueça dos recados. Oi! Como pode melhorar? O que mais é possível? Como pode ser mais divertido? Vai lá, né? José. Quais são os recados? Onde nós estamos? Estamos no Araras Pod. Por quais canais? No YouTube, Instagram e Facebook. O que mais é possível. Por enquanto, né? Estamos até atingir o mundo aí. E hoje a gente tem uma convidada que é... olha, eu já tenho vontade de rir só de olhar pra ela, como pode melhorar mais ainda. Que eu conheci num lugar muito, muito, muito divertido também. Então eu queria que você falasse de você, Luana, bem-vinda. Gratidão por escolher estar aqui com a gente. Só vou esclarecer, gente, que a Luana veio de São Carlos. Olha que presente, o que mais é possível que a gente não está considerando. Então, bem-vinda. Gratidão, e é um presente para mim também receber o convite, né, porque, bom, a nossa conexão, né, Pri, desde o curso que a gente fez, que foi maravilhoso, estamos aí na parceria da caminhada da consciência para expandir essa consciência, então é muito gratificante estar aqui, gratidão, Giuseppe, e enfim, gratidão. Ai, o que mais é possível, não é? Gente, assim, ó, a gente sempre fala aqui, né, sobre essa questão de diversão e consciência, né, anda junto, tanto que o nosso título é esse, né? E eu conheci a Lu em 2020, a gente estava na pandemia, né? Na pandemia. E a gente foi fazer um curso que chama 3 Dias de Corpo. E aí, assim, ela aqui de São Carlos, né? Eu já morava aqui em Araras. E o curso foi em Campinas. E é muito legal, porque a gente nem era parceira, né? Nesse curso, nós somos divididos em duplas, né? E a Lu não era minha dupla, especificamente. Mas tanto eu tive muita conexão com a minha parceira, que é minha amiga até hoje, a Aline. E a Luciana. Luciana, olha, como pode melhorar. E a Luana. E assim, foi muito engraçado que daí a gente veio embora junto, né? Ela me deu carona até em Cordeiro, né? E o Paulo tava me esperando. Então, assim, e depois disso a gente já fez, eu já fui para São Carlos, a gente já fez uma loucura de uma viagem que eu comentei aqui no final da live da semana passada, né? Que foi de pegar o carro e ir para São Paulo sem forma, estrutura nenhuma. Foi do Brandon, né, também. No Brandon, bem seguindo a energia. Eu tava na classe, eu tava lá. É verdade, tava mesmo. E aí, Lu, a gente sempre começa perguntando, né, Giuseppe? Como é que você caiu nesse universo? Você já vem, tipo, de formação, então sempre foi? Ou você tinha uma outra atividade e, de repente, puf? É pra contar desde lá? Fica à vontade. Fica à vontade, viu? Eu acho que eu sempre fui uma criança esquisita, né? Bem-vinda. Então. E falar, eu fiz o curso, tá, mas o curso ele só trouxe uma consciência que eu já tinha, né? E eu tinha esquecido por um tempo. Eu sempre fui uma criança esquisita, eu via coisas, né? E minha família é espírita, então, né, via coisas mesmo. Via coisas mesmo. Via coisa no mato. Hoje eu tenho um pouquinho de consciência, né? Que eu via uns bichinhos no mato falando comigo, aquilo me deixava um pouco surtada, enfim. E aí, quando chegou na época da adolescência, eu estudei um pouco sobre o Wicca, né, chakras, pedras. E aí chegou o momento de prestar vestibular, foquei nisso e acabei, né, esquecendo. Só que eu sempre quis ser psicóloga. Então, essa parte terapêutica, ela sempre existiu em mim. Chegou na época do vestibular, eu conheci a terapia ocupacional e aí eu fui pra TO. E me formei e trabalhei. E foi o catalisador para mudar. Porque daí eu fui trabalhar num hospital. Quem, né, já é de família espírita, já era uma esponjinha, não tinha consciência, porque era realmente uma esponja, né, absorvendo tudo aquilo. E dentro de hospital as pessoas estão em sofrimento e eu não tinha ferramenta nenhuma para lidar com aquilo. Aí eu acabei conhecendo o Reiki. E aí o Reiki
salvou a minha vida, né? E ele salvou mesmo, porque eu tava num processo de adoecimento físico ali. E depois que eu fiz o curso de Reiki, que eu comecei a me auto-aplicar, o que eu tinha deixou de existir. Foi? Isso foi 2016, final de 2016. Nossa, olha. E aí, no final de 2016, eu decidi, eu falei, gente, esse negócio é sensacional, eu quero trabalhar com essas coisas, que eu não conhecia nada, né, de forma e estrutura de coisas, de curso. Eu sabia que era energia e eu queria trabalhar com isso porque o resultado em mim foi muito rápido. E é sempre assim, né? Sempre tem alguma coisa a mais, né, que a gente está... Sim. E não sei quanto a vocês, né? Mas o que eu vejo na minha própria história é que a gente precisa de um momento de dor, né? De um momento de ruptura de alguma coisa, assim. De você chegar no fundo do poço de alguma forma. No meu caso, foi física. Pra você falar, chega. Né? Eu escolho mudar. E aí, as coisas se abrem, né? E pra mim, foi dessa forma. Então, eu fiz o curso de Reiki. E vocês... A Pri, eu sei que... É mestre em Reiki. Ele ainda não. Não sou. Quando você faz a iniciação de Reiki, você se aplica por 21 dias depois. E é um processo muito intenso de liberação. Então é como se o universo ele falasse assim, vamos tirar toda essa caca e vamos te jogar do lugar que você tá adoecida, que no meu caso era o hospital, e vou te colocar em outro lugar. E aí, você vai. Né? Então foi isso que aconteceu comigo. Aí eu fui demitida, porque o hospital que eu trabalhava estava passando por um processo de demissão coletiva e eu fui abençoada de ser demitida, porque eu não queria mais estar lá. Sim. E a minha chefe, ela chegou para falar assim com uma tristeza e eu, jura? Ela, mas nossa, você nem parece que tá triste. Eu falei, mas eu não tô triste. Porque se eu pedisse as contas, eu não ia receber rescisão. Exato. Né? Então, para mim, foi uma bênção que aconteceu na minha vida, eu ser demitida. E eu tava morando na Grande São Paulo, eu falei, vou voltar para São Carlos. E vou continuar estudando e aprofundando. E eu fiz um monte de curso até chegar, né, em Axis e nas técnicas de expansão de consciência. Demorou um ano, assim. Comecei trabalhando com massagem, né? Fiz um monte de curso de floral, aurículo, bambuterapia, um monte de coisa. Que eu trabalhei por um tempo. Até que eu conheci essas técnicas que hoje é o que norteiam a minha vida e o meu trabalho. E é muito legal, né? Se perceber a questão da escolha. E ter consciência de que você não queria mais aquele trabalho. Sabe, o que eu percebo muito, e não sei se isso acontece também com você, é que de repente as pessoas já escolheram não estar mais naquela profissão, não estar mais naquela empresa. E aí elas são demitidas. E elas falam, oh, meu Deus, né? Pera, você estava feliz ali? Não. Então, que possibilidade está se abrindo se você não for para a conclusão de que isso é ruim, né? Sim. Porque se for para conclusão já... Daí vai ficar ladeira abaixo, né? Aí vai pro fundo do poço mesmo. E tudo é um presente pra gente, né? Mesmo aquela situação que a gente criou que tá causando um sofrimento, tem um aprendizado ali. Então, se você começa a olhar por essa perspectiva de, qual é o presente por trás disso que eu posso reconhecer, pronto, fica muito mais leve. Né? Outra coisa. E aquela perguntinha, né? Como foi a sua primeira sessão de barras? A minha primeira sessão de barra. Bom, então eu vou continuar a história. Você surtou depois? Não surtei. Mas aí eu comecei a conhecer as técnicas, né, de expansão de consciência. Eu vi num grupo do Facebook. Facebook naquela época bombava e trazia muito consciência pra mim. Porque o Reiki eu descobri no Facebook. E aí eu vi num grupo do Facebook uma moça que estava anunciando sessões de Theta Healing. Com valor social. Eu falei, nossa, gostei desse nome, vou fazer. E fiz com uns 4 meses de atendimentos semanais com ela, online. E mudou a minha vida. E eu falei, eu quero mais fazer uma esse vez, curso. né? Mais uma vez. É porque não tem fim, né? Não tem fim. E aí eu fui procurar o Theta Healing por conta de questões de relacionamento. Né? Porque eu tava num dilema ali de relacionamento. E aí transformou a minha vida. Eu falei, eu quero fazer esse curso. Aí eu fui buscar uma pessoa para dar o curso lá em São Carlos e tal. Comecei a divulgar esse curso. Aí uma facilitadora de barras viu que eu tava divulgando o curso e ela tava procurando alguém para divulgar lá em São Carlos, que ela queria dar o curso de barras. Não é a Rosana. Não é. É a Márcia
Eu acho que ela hoje não dá mais curso. E aí ela entrou em contato comigo e falou, vi que você tá divulgando o curso de Theta Healing, quero dar curso em São Carlos, você não quer divulgar? Eu falei, tá bom. Aí quando eu Não sei nem o que esse É. negócio faz. Vamos. quando eu li aquilo, eu falei, tá bom. Esses 32 pontos na cabeça, o curso é um valor ok, mas e os equipamentos pra colocar nesses 32 pontos? Quanto que vai custar isso? Mas você nunca tinha recebido. Nunca tinha recebido. E eu achava que colocava uns eletrodos assim na cabeça, sabe? Muito louco. Isso era 2017, então assim, barra... Comecinho. Nossa, você pegou no começo É, mesmo. comecinho. 2017 ou 2018? 2018 deve ser. Todo mundo quase começou em 2018, assim. É. Surgiu Brasil aqui no foi. interior aqui. Comecinho, ninguém tinha muita consciência do que era, eu nunca tinha ouvido falar do negócio. E aí fui fazer porque eu tava ajudando e ia ter desconto, né? Então falei, vou fazer esse curso. Então a minha primeira sessões de barras Foi no curso. Foi no curso. Eu também. Só a sua. Foi no curso, eu nunca tinha recebido. Passei um frio que eu tremia. Eu tava com 3 cobertores, assim, aquele frio. Ela é sinestésica no último. É, eu sou. Tem um. E eu lembro, assim, que eu tava conversando com um japonês na minha cabeça. Num campo japonês, o que ele falava, quem era, não faço ideia. Mas eu lembro que o tempo inteiro, durante a sessão de barras, eu fiquei falando com esse japonês. E cada um tem uma percepção. E é a minha primeira sessão. Eu, assim, o que eu gostei é que eu sentia como se estivesse correndo o negócio na minha cabeça. Ai, que legal. Eu falei, gente, que Eu esse não negócio sei. vai cair? Falou, esse negócio vai cair Eu fora não da minha senti cabeça. porra nenhuma, não senti nada, Eu apaguei. assim de falar, eu tô sentindo, não tô. Eu fechei, fiquei, mas na hora que saí da maca, peguei o carro e fui pra Vinhedo fazer. Nossa, Aí eu falei assim, uau, tem alguma coisa aqui que tá mudando. Mexeu. E mudou. é. O meu eu senti porque, assim, eu apaguei ali na hora, né? E ficava batendo esse papo no astral. E eu era sozinho, VIP. Eu falei assim, acho que vamos colocar algum chip, alguma coisa ali aqui. Que mais é possível. É que nem você falou, foi conectar alguma coisa, sei lá, né? Porque como que você vai acreditar porque- só as mãos, só nos pontos na cabeça? gente. Você não tem noção o que é, né? E é muito legal isso, né? Porque o que eu mais percebo quando a gente fala das barras é o quanto desperta curiosidade exatamente por isso. Mas barras, vou segurar nas barras, vão pôr uma barra na minha cabeça. O que é? O que é que vai acontecer, É né? uma É um academia? polidense. É uma academia? É uma academia, será? Vamos puxar peso. Eu tô amando, Gabriel, está o que mais é possível. Doutrinamos direitinho o nosso amigo Gabriel. Então, assim, que contribuição incrível, né? Percebe, gente, quantas ferramentas a Lu trouxe ainda e ela tá na metade da história. Que eu tenho clareza disso, né? E hoje ela tem uns projetos tão legais lá em São Carlos, que na verdade ela faz online, inclusive, né? E a gente já vai chegar neles. Mas você percebe que, assim, depois da classe, você já escolheu que você queria trabalhar com isso? Ou você resistiu um pouco? Eu já estava fazendo atendimento, né, de massagem, pensei que era uma outra possibilidade. Aí eu comecei a trocar muito com uma pessoa que fez o curso comigo. Que legal. Com a Lourdes, e a gente trocava toda semana. E eu comecei a ver os resultados muito rápidos em mim e nela, né? E aquilo brilha os olhos, né? Porque quando você começa a perceber que muitas coisas que eram um conflito para você, que te causavam uma reação, já não fazem mais isso, você fala, caraca, esse negócio funciona, né? E eu comecei a divulgar, cobrava um valor assim que hoje eu falo, meu Deus, a gente tem aquela crença de, eu tô começando, eu preciso treinar, né? Não existe isso. Mas eu comecei a divulgar e comecei a atender, assim. Mas eu nem tinha consciência da imensidão que era a Axis, né? Naquele momento.
Eu achava que era aquilo. Aí depois eu fui fazer o curso de Theta Healing. E aí eu fui evoluindo até ter a consciência de não, Axis é grandioso, né? E tem um mar ali a ser explorado. Eu lembro que eu recebia uns áudios, né? Não sei se vocês receberam, não vou falar o nome da CF aqui, mas uns áudios de uma CF que ela xingava até nos áudios de Podpoc, que não sei o quê. E eu falava, gente, mas que coisa feia, esses julgamentos. Eu não recebi. E não sei o quê. Hoje eu falo, olha a mentalidade moralista, né? No julgamento que a gente Isso. Nossa, tem gratidão das coisas. pela clareza que você tá trazendo. Porque esse lugar de que, trabalha com energia alma, tem que ser sou um ser de luz. Tem que ser... E se a energia que se requer é sim, né, um belo de um palavrão para liberar. Sim. E hoje a gente vê, inclusive, pessoas que não são, né, do Access, mas quando você vê outras ferramentas, eles trazem a clareza de que eles próprios usam o palavrão para tirar você daquela que você tá meio assim, só ouvindo, sem receber. Sim. E quando a pessoa lança um palavrão, você te acorda. Choca tanto, né? E eu vou te falar, né? Eu acho que... Eu confio. Bom, nós não falamos, né? Eu confio em quem fala palavrão. Eu não falo. Como O que posso mais melhorar? é possível? Hoje O que mais é possível, hein? Acredito que eu perdi essa cena. Hoje eu tô impossível aqui, hein? Mas é possível. E é muito engraçado. Melhor a gente parar de perguntar o que mais é. Vai abrir muitas possibilidades aqui. Talvez a gente saia meio do controle. Ai. E é engraçado isso, né? De quantas pessoas elas têm uma visão de trabalha com terapia, trabalha com consciência, trabalha com Tem que ser sério, né? Tem que espiritualidade, ser uma coisa tem que ser séria. sério, Tem que... E tem que ser fechado, né? E não pode cobrar. Né? Ou tem que Nossa, fazer atendimento com valor social, ou tem que doar, e é caridade, não sei o quê. E, gente, né? Isso é completamente fora de moda. É de modê, né? É demodê isso, porque é um trabalho como qualquer outro. Exato. Né? A gente trabalha com isso e a gente cobra. E porque dá resultado, porque a gente precisa, né? uma E se energia- as outras ferramentas também não querem cobrar, tá tudo bem também, né? Eu Mas falo aí- que durante um tempo, eu tive ponto de vista em relação ao reiki, por exemplo, de tanto que as pessoas davam. Sabe? Tipo assim, de graça. Daí eu falava assim, gente, daí quando você vai dar um curso Sim. e as pessoas olham o valor do seu curso, né? Porque o reiki não é tabelado, então ele oscila. Aí você percebe a pessoa, não, eu vou fazer em outro lugar. Né? Porque... E aí você vai olhar, e eu me lembro que isso começou a me chocar na época da pandemia. Que eu falei, cara, não é possível que a gente ainda esteja nessa consciência. E não é que a gente não vá fazer o trabalho voluntário. Sim. E não é que a Claro. gente não vá, se você perceber que a pessoa tá escolhendo de fato, né? Sim. Porque tem uma percepção e um ponto de vista que eu captei recentemente, que muitas vezes a mudança está atrelada, inclusive, ao que a pessoa está disposta a pagar. Sim. E na Quanto Positiva custa de Barras sua? vinha isso. Vinha. Lembra? Vinha isso, que o Gary falava isso. Se você paga 0, você recebe 0. Né? Porque, na verdade, o quanto vale a sua mudança? Sim. Né? O quanto vale para você deixar a rodinha de hamster em qualquer área da sua vida, né? Sim. Seja o relacionamento, seja financeira, um trabalho que já não é mais contribuição para você. O que é que prende? E não é né? só a Barras. Não, E não é só a Barras. Não é. não A é. pessoa se deitar lá e é completamente... E que, por exemplo, a gente estava agora, gente. Inclusive, estava disponível para todo mundo o convite, eu coloquei em todas as redes sociais, que era um workshop com a Cris Matsusaki sobre o anti-estresse. Quantas ferramentas ela disponibilizou ali? Umas 6. Sim. Né? Ferramentas que a gente pode usar no dia a dia, 24 horas por dia, Sim. Vixe, até dormindo. que já vão fazer a mudança. Até né? dormindo. Até Tipo, dormindo. perder o sono, o que mais é possível, né, Gabriel? E ela veio de São Paulo. Isso. E aí a gente estava conversando sobre isso ontem, sobre essa coisa da gente estar disposto a receber, sabe?
E a gente percebe no dia a dia o quanto a gente se limita em receber. E a gente não reconhece, por exemplo, que esse workshop que ela disponibilizou gratuito, o valor dele é Nossa. inestimável. Se ela fosse por preço, eu não sei quanto ela poderia cobrar, Mas... né? Então, aí entra essa questão da generosidade de espírito, que é diferente do que de você fazer gratuito com o ponto de vista de que você tem que fazer, Por porque é uma obrigação. ferramenta energética. É que é uma obrigação Só que, sua, né? só Não que é. você investiu no seu... É uma carreira, Sim, digamos sim. assim, né? E não é pouco que a gente investe. Isso. Né? E aí, assim, no meu caso, eu me lembro que eu comecei tudo por mim, sabe? Assim, de tipo, não, tem que ter outra coisa. Eu sempre acreditei que existia outra coisa, né? Então, quando eu fui estudar o espiritismo, eu comecei a estudar porque eu achava que tinha que ter outra coisa. E aí, depois, ficou pequeno pra mim. E aí, eu comecei a estudar outras coisas. Então, o quanto, né, todas as ferramentas, elas podem contribuir de uma Muito, forma... Muito, muito, muito. Sim. Poxa, sabe? E é tão difícil. Nossa, é difícil demais. Né? Muito. Muito difícil, né? Eu tô me lembrando de algumas coisas, assim, né, que acho que é legal. Você falou, não significa que a gente não pode fazer trabalho voluntário. Inclusive, né, já que a gente está falando especificamente de Axis, a Axis incentiva algumas coisas, né? Agora, em setembro, vai ter o dia 30 de setembro, 1º de outubro, que serão oferecidos no mundo inteiro, sessões Isso. gratuitas de No barras, mundo inteiro. No mundo No mundo inteiro. Então, é só você procurar na sua cidade, né? Que vão ter pessoas que estão oferecendo dessa generosidade de espírito. Exato. De sexta-feira, eu vou numa ONG lá em São Carlos fazer trabalho voluntário. Eu pico sessões de barras em pessoas que ou são familiares de pessoas com câncer, ou estão em tratamento, né? Ou estão em processo de remissão. Toda sexta-feira? Toda sexta-feira. Olha que legal. E assim, o resultado é incrível. As pessoas não sabem o que é, mas elas percebem o benefício. Então, tu vai chegar, o que é? Eu falei, vamos receber, depois você me conta o que é. Né? E teve um senhorzinho que ele falou assim, nossa, é um negócio que eu não sei explicar, mas parece que ele abriu a minha mente, Ixi. porque de repente, uns problemas que eu tava tendo, eu comecei na sessão a perceber outras coisas. Eu falei, bom, nem vou explicar nada. Ele já recebeu tudo, né? Já falou tudo, já. Então, é muito sensacional. E teve uma senhora que eu atendi, que ela tinha marcado comigo, mas ela não tinha perguntado o valor da minha sessão. E aí, no dia, eu mandei mensagem pra confirmar, ela falou que confirmaria, e aí ela perguntou o valor. Aí, quando eu falei, ela falou, eu não vou conseguir ir, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, vem mesmo assim. E se você puder, você faz uma doação para uma pessoa que é protetora de animais, que eu ajudo, do valor que você puder, para ter essa troca, né? Mas vem. Fiz a sessão nela, eu dei uma ferramenta para ela no dia seguinte, porque ela veio, porque ela tava com muita dor nas pernas. E os médicos não descobriam o que era. Ela tinha feito fisioterapia, ela fez um empréstimo para fazer fisioterapia. Não resolvia as dores na perna, ela tava com as pernas inchadas. Eu passei a quem pertence isso pra ela. Não, é difícil, hein? A quem pertence isso, Gabriel? A quem pertence. Eu juro por Deus. Hoje é sexta. Quarta-feira ela me mandou uma mensagem. Sumiu o inchaço. Olha. 2 dias depois ela falou que não sentia mais dores. E uns 10 dias depois não tinha mais inchaço. Sem tomar medicação nenhuma. E pra você ver, né? A escolha e o receber. Sim. É. Ela E, teve... e porque ela não ficou com o ponto de vista De que- de não ir, porque ela não ia poder pagar. É. Ela escolheu mudar. É. E aí E entra aí entra as aquilo, perguntas também. Sim. e aquilo que ela começou falando, né? Que às vezes a gente tem que ter uma dor, Sim. porque daí você já tentou de tudo. Então eu vou nesse negócio maluco aí que eu nem sei o que é. E nós estamos aqui, né? O pessoal vê também que não precisa sentir dor, não. É. Não espera sentir dor. Chegar no fundo Sim. do poço para poder procurar. Porque é muito dessa Matrix, né? De ficar nesse trauma, nesse drama, nesse mimimi, não sei o quê. Gente, é possível mudar. Né? É. A gente não precisa chegar nesse ponto de ter uma grande coisa na nossa vida para escolher mudar.
Porque como pode melhorar, Exato, né? né? Então sempre dá pra melhorar alguma coisa. Tá maravilhosa a sua vida? Dá pra melhorar mais, pode ter certeza. Sempre dá. E eu acho sensacional a quem pertence isso. Eu, inclusive, habilitei o aplicativo, né, no meu celular de novo. E agora eu coloquei ele pra ficar 10 dias, de 30 em 30 minutos, ele me avisar. Porque a gente entra muito fácil em tudo, gente, né? Olha, essa ferramenta, ela é, tipo, pra qualquer coisa. Porque não é só pra dor, Não. né? É pra qualquer tipo de insanidade, digamos assim, que tira você do seu estado natural de ser. Do nada, né? Aqui a gente já deu o exemplo do Gabriel, que estava com uma dor de cabeça numa outra sexta-feira. E quando a gente começou, lá fora, ele falou pra mim, eu falei, a quem pertence isso? E aí depois aqui no meio eu falei, sim, a dor de cabeça. Ele falou, Nem lembrava lembra. mais. Olha só. Então, e assim, ele não foi pro racional do que era isso. Ele simplesmente usou. E eu não sei se vocês se lembram, mas o Dan, ele fala, eu não sei se tá lá no Sendo Você Mudando o Mundo, o Dan é o cofundador do Access, e ele fala isso em vários vídeos, que essa foi a primeira ferramenta que a Shannon passou pra ele. Sim. E que um dia ele acordou bem, e aí ele virou do lado na cama e já deu um azedo, né? Digamos assim. E aí o papelzinho do A Quem Pertence Isso tava assim, em pé. Que coisa, E ele né? falou que ele só leu o A Quem Pertence Coincidência, Isso né? e fez... Fuá. Então, a gente tá aqui... a ideia da gente nesses bate-papos que a gente traz, e com uma pessoa mais especial que a outra, né? Então, como pode melhorar mais ainda? É. E agora o que mais é possível? Pois é. E é pra mostrar que não importa o lugar que a gente tá na nossa vida, sabe? A gente Qual é a sua profissão? Não interessa o que... serve pra qualquer pessoa, né? Em qualquer situação. E aí, então, vamos... deixa eu só olhar aqui, né, gente, que tem alguns recadinhos. Então, Ai, como comecei a pode olhar melhorar, e o meu passei. travou aqui, eu não consigo ver. Então, a E- Giza já mandando não, acho olhinhos. que tava... A mãe, boa noite. O Rodrigo, boa noite. O Bonezinho, bom podcast, amigos. A Ana Silvia, mãe da Nica, boa noite. A Sara, boa noite, galera. O Alex, boa noite. Como pode melhorar essa noite? O Gabrielzinho. Dona Vera, boa noite. O Bonezinho, assuntos importantes, muito legal. Dona Aparecida, boa noite. A Gisel também tava lá. No Brandon. No Brandon. Ah, que legal. A Suzy, boa noite, como pode melhorar? A Alzeni, bem-vinda. Boa noite a Olha, todos. Dona Elza. Dona Elza. A Fátima também já está... A Fátima também estava lá com a gente no workshop, já está aqui online, como pode ser mais divertido. A Juliana Godoy, não sei se você conhece. Ju, detestaram o bolo, Ju. A Carla, maravilhosa. É, Pri, o bolo não tava bom. Tava ruim demais. Como, aliás, de praxe, né? E o que mais é possível? Sempre uma convidada especial, é isso mesmo, mamãezita. A Carlinha Engraçado que o trabalha meu não lá com a sai. gente. Que legal. Ela é cheia dos giriguidum também. Ela é veterinária, faz comunicação com animal. Que bonitinho. E no Axis tem, né? o Conversando Tem. com os animais. Tem. Inclusive tem livro, É. Conversando com os Animais, que é Conversando. muito divertido. Inclusive, se o seu animalzinho costuma fazer xixi fora do lugar onde tem uma mensagem bem interessante. Os meus todos fazem, gente. Como pode ser mais divertido? Enfim, retomando. E aí a gente fez a classe de 3 dias de corpo, né? Antes disso, você fez o fundamento, porque pra gente fazer 3 dias de corpo, a gente tem que ter fundamento. Quando você escolheu o fundamento, já foi uma escolha, tipo, consciente de que eu quero fazer fundamento, eu quero fazer 3 dias de corpo, ou, tipo, as coisas foram aparecendo no seu universo? Depois que eu fiz o curso da Márcia, uma outra facilitadora de Pira me mandou mensagem que conhecia a Márcia também e queria divulgar os cursos lá.
E ela foi um grande presente, uma grande mentora dentro de Axis pra mim, porque ela é CF, era CF na época. Então ela começou a dar cursos lá em São Carlos, e aí eu fiz fundamento com ela, né? Eu era host dela. E foi maravilhoso, porque daí ela me mostrou, Axis é isso. Chegou com aquela enxurrada. De ferramenta, né? Que você fala, ui, que é isso? De Pirassununga? De Não, Piracicaba. Piracicaba. É que fala Pira, né? É, Já viu. Piracicaba. É que a região de lá, Pira, é Piracicaba. E... Que mais é E possível. ela que me incentivou a me tornar facilitadora de barras. Ah, olha. Né? Ela ficava muito no meu pé. Vai se tornar facilitadora, você tem perfil, que não sei o quê. Fala, não. A gente negando a nossa potência, né? Sim, não, claro. Sempre, não, sempre. né? Eu demorei só 4 anos e meio. Mas uma hora destrava e vai, É. né? Pode ser verdade. E aí ela falou, então vamos fazer o fundamento, porque depois a gente conversa. Falei, beleza. Acho que lá pelo segundo dia do fundamento, eu falei, então tá, acho que eu vou ser facilitadora de barras. Então foi um grande presente que eu recebi, né? O fundamento, ele me desbloqueou ali nas minhas inseguranças e eu não reconhecer a contribuição que eu sou, né? E tudo bem que a gente sempre tá conhecendo, né? Expandindo a nossa contribuição. E às vezes a gente tropeça Sim. e não reconhece. Sempre vai ter. E depois né? no outro dia a gente reconhece e assim vai, né? É um músculo, né? Que a gente tem que estar todo o tempo ali. Se puxando trabalhando. ferro pra- Isso. Essa coisa de exercitar a musculatura da consciência. Eu acho que não vai parar nunca. Porque não existe suficiente. Porque não existe um limite. Sim. Né? Até onde a gente pode ir. Sim. Eu sou daquelas que realmente acredita que tudo é possível. E eu acredito que se eu tivesse fé em mim, eu ia movimentar esse copo daqui pra lá com total facilidade. E eu ia criar qualquer coisa assim, instantaneamente, com total facilidade. Então, o que eu acredito nisso. Eu só não estou empoderada a fazer isso ainda. Mas já escolho também. Né? Quem sabe daqui a um ano os copos vão estar se movimentando. Exato. né? Até enche de água sozinho, né? Tipo, plim. É tipo isso. É tipo... Eu sempre acreditei, por exemplo, nas histórias infantis. Eu sempre acho que tudo ali tem um negocinho, sabe? Sim, um fundinho de verdade. Tudo. Né? Vem fantasiado, vem com umas histórias estranhas às vezes, né? Dependendo do olhar que você lança hoje, com mais consciência. Mas sempre tem um... Tem uma consciência. Se você estiver disposto a receber. Por exemplo, esses negócios de Star Wars, Nossa, esses sensacional. filmes da Marvel e não sei o que, do Flash, do multiverso. Hoje a gente já sabe, né? E quem não sabe vai ficar sabendo. Que a física quântica explica muita coisa. Exatamente. Né? Então, essas É. pessoas, elas estão trazendo para essa realidade uma outra realidade que já existe. E você sabe que eu li uma vez um livro, ele era espírita. E ele falava, né, sobre a questão que acontecia na espiritualidade e como interferia aqui no planeta. E aí, ele trazia a consciência... Sabe os livros do Júlio Verne? Viagem ao centro da Terra, sim. Volta ao mundo em não sei quantos dias. Sei. 180, Gabriela tá né? mandando um beijo pra 80 você agora. só? Oh, meu amor. Gabriela Paris. É minha companheira, maravilhosa. E então, e aí nesse livro que eu tava lendo, a consciência que ele trazia, esse escritor, ele fazia parte da espiritualidade que estava trabalhando necessariamente naquele fato que estava desenvolvendo ali. E aí o cara que tá lá, ele pergunta sobre isso, sobre se os livros eram... Então quer dizer que os livros são reais? E daí ele fala que ele acessou as consciências, mas é claro que quando ele colocou no livro, ele colocou de uma forma... Diferente. Fantasiosa, né? E como ele... claro. Porque, tipo assim, ele não tinha o saber de que aquilo... Quando ele acordou, por exemplo, né? E aí a gente já tá É. explorando o que mais é possível. Mas o que eu imagino, tipo, ele acordou e ele... Nossa, sonhei com isso. Vou escrever. E Sem colocou. ter, isso, sem ter a Colocou no papel. clareza. Então, ele colocou o lúdico, né? Lógico. E o quanto de coisa a gente já sabe, não é? Tipo, você trouxe aí já no começo de que quando você era criança, você já achava, né? Você já se achava meio, tipo, sou meio esquisita. Quem não, né? Eu
Nem eu, Nem um super pouco. normal. E é engraçado isso, né? Que quando a gente é criança, a gente vive dentro da nossa estrutura familiar e a gente é moldado, né? Diante disso. E essa história que eu contei, né? Que eu via os bonequinhos falando comigo da moita, eu não contei a outra parte da história. Eu falar para minha mãe isso. E ela simplesmente, não tem nada. Foi lá e chutou a moita pra me provar que não tinha nada. Ai, você viu até os bichinhos voando. Matou os gnomos, tudo, os elementais, tudo que tava ali. E isso abafa, né, a consciência que a criança tem daquilo. Exato. E aí ela começa, eu não tô vendo nada, é mentira. Bloqueia, né? Você cria-se um bloqueio ali. E depois aquilo pra desbloquear é um processo, né? Porque na verdade aí você São nega camadas, todo né? o seu São saber. camadas São e camadas. E aí quando alguém fala que você pode ser facilitador, você fala, será que eu posso? E é muito legal essa consciência, né? Do quanto não tem limite mesmo. Porque No eu infinito não tem E você limite. sabe o que eu acho mais lindo? E aí a gente vai falar aqui sobre essa coisa da não competição. Né? Você percebe o que ela falou? Que ela trabalhou divulgando pra uma, daí a outra percebeu e falou, você não quer divulgar pra mim também? E daí ela foi. É a conectora, né? O que mais é possível, né? É, Vamos criar classe. Sim. E aí, assim, o que a gente percebe, o que eu mais gosto dentro do Access é exatamente quebrar esse padrão de que se a gente faz a mesma coisa, a gente não pode ter parceria. Sim. Sabe? A gente é inimigo, porque você tá tirando o meu lugar. E é lógico, gente, de vez em quando a gente vai para essa energia. E o Access até mostra em quais são, quando você vai avançando dentro, né, dos livros e tudo mais, quando a energia da competição, ela é saudável, quando ela movimenta a gente, né? Então, para isso ela é legal. Contribuir, né? Isso, mas não para Para eu ambos tirar o lados. seu lugar, né? Sim. Isso nossa, E é uma competição que deve ser com a gente mesmo, né? Da gente estar sempre É. buscando evoluir e expandir aquilo. Mas não adianta. As técnicas, elas estão ali e podem ser acessadas por qualquer um. O meu atendimento é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente de qualquer outra pessoa, né? Não tem como, porque são energias diferentes, são saberes diferentes, são formas diferentes de enxergar a mesma técnica. história de vida diferente, né? Na hora que a gente vai aplicar, a gente é tudo isso. Então não tem como. Ah, é porque o preço da sessão do fulano é mais barato. Tá bom, então vai fazer, né? Isso. Se você Sem tá problema. buscando preço, tudo bem. Mas percebe a energia, né? Às vezes a energia do que é mais barato é mais contribuição pra você. Tá tudo Naquele bem. momento. É. Né? Mas é muito da energia da pessoa, então não existe isso. É muito com o negócio do curso de Reiki, né? As pessoas, elas acham que é tudo igual e vai pelo preço. Até por isso que o preço dos cursos de Access são tabelados. Isso, né? eu Pra acho não que ter é. essa competição. E o que eu percebo, por exemplo, assim, o meu material de reiki fui eu que fiz. E eu fiz, e depois que eu trilhei o caminho dentro do Access, eu refiz algumas coisas. Porque o que eu percebo, né? E eu até falei outro dia, conversa com a consciência do reiki, o que ele requer agora, sabe? Como é que você vai, de fato, contribuir com essa energia? Se consciência inclui tudo, não julga nada. E você tá lendo livro feito por outras pessoas, e a gente sabe que a simbologia é aquela. Mas e o saber e o conhecimento? Sim. Tirando a história do reiki, que é fixo, qual é a sua experiência com o reiki que só você tem? E aí vai mudar de mestre para mestre, né? Sim. De E é facilitar. saudável isso, né? Isso. É saudável. E é por isso que a gente fala, recicla, faz com outra pessoa, tanto em Access quanto em qualquer outra técnica. Vai conhecer outras pessoas que falam sobre a mesma técnica. Porque cada um tem uma história, tem um uso daquilo, tem uma experiência. Eu também, eu tô pra dar um curso de reiki, eu falo, eu tô pra dar. Mas assim, antes era em agosto, agora de Deus, né? Bem-vindo ao meu mundo! A Pri, faz tempo. Porque eu tenho uma lista de coisas que eu também mudei. Eu vou falar a história, né?
o ideograma lá, as cores, blá, blá, blá. Tudo isso é padrão, clichê. Isso. Mas eu escolhi ir além. Eu escolhi trazer a questão energética mesmo. E eu tenho um fascínio por física quântica e neurociência. Então, isso eu vou trazer para dentro do curso, porque faz total sentido. A pessoa ela precisa entender como a mente dela funciona. Não adianta ela só saber da energia, né? Ela tem que entender como que faz para ela ter mais daquela energia na vida dela e na vida das outras pessoas. Exato. Então, E, gente, dá pra fazer tanta coisa com o reiki que é surreal. Muito. Que é surreal. Eu não sei sobre isso ainda. Que mais Tô é possível? esperando, tô esperando. Não, eu tenho uma tô lista de esperando. pessoas Tô que esperando, escolhem sabe? fazer o curso. Eu também. Eu tenho uma lista Sabe? de cobradores que ficam. E aí, quando vai sair o curso? Só que aí, sabe o que foi mais interessante? Quando eu decidi, lancei, não aconteceu. Teve algum entreveiro aí. Você lembra? Não me tenho clareza do que foi. Olha, minha tia tá se recuperando de uma cirurgia bem interessante que ela fez. Está aqui ao vivo conosco. E a Gabi escreveu que ela estava no YouTube, nos acompanhando. E, gente, vocês podem ir lá xeritar no YouTube também, dar curtidinha lá, É. A gente consegue ver os É joinha? comentários no Como que é lá? YouTube. É Como que é joinha lá? no YouTube, joinha. não é? É like. Lá é like. Like. Ó, like. Você tem menos de 20 é like. Você tem mais de 40 é joinha. Como pode ser mais divertido? E aí, Lu, então aí você fez o fundamento e facilitadora. E aí me tornei facilitadora. Não, daí eu tive que fazer a terceira classe, Sim. né, de barras, aí me tornei facilitadora. E aí comecei a fazer um monte de... E aí fiz facelift. facelift, fiz o Facelift facelift. também é muito- Sou da Ela é época facilitadora de do... facelift. Renovei agora, porque tinha alunas me cobrando. Falei, tá bom. E foi assim, eu falei pra essas meninas, falei, gente, vocês não têm noção do presente que vocês me deram, me cobrando o facelift. Vocês renovaram? Não. Não, eu não sou ainda. Ele não Ainda não não. é? Ainda não. Não, mas vocês fizeram um novo facelift. Não, Não, nós não ainda fizemos. Não acredito. Nós escolhemos, mas não escolhemos, É. né? Nós tá na lista de desejo. Tá na lista de Como diz o desejo. Rolito. Não, vocês precisam fazer, gente. Tá sensacional. As Big Five entraram Isso. e tem outros 3 processos, né? Mas esses processos já Sim. tem. Enfim, tá maravilhoso, tá grandiosíssimo. E eu falava pra elas, vocês me deram um presente, porque vocês acham que vocês estão recebendo um presente. Mas aí eu tive que refazer, né? A classe ali da Shannon, tal, da Grace. Não é possível, essa classe tá maravilhosa, tá maravilhosa. Eu ainda falei pra Pri ainda, falei assim, nossa. E nós vamos a gente já escolheu o que a gente vai fazer junto pra facilitar o processo, né? Sim, sim. Mas vale muito a pena, tá muito grandioso. Tá muito. Como pode se O que mais é possível, Só hein? falar do facelift. Então, olha lá. Ativa aí no ative. corpinho. Não, o corpo ele já falou que ele não quer mais ativar, não, que ele quer receber mesmo, Olha lá. viu? Ele já falou que ele tá meio irritado com esse negócio de, tipo, de autoaplicação. Sim, Sabe, chega. tipo, de hello. querer ser a Mulher Maravilha que cuida de todo mundo e cuida de si, né? Tipo, hello, eu quero ser tocado, eu quero que alguém aplique em mim facelift, o que mais é possível. Enfim. E aí, você fez facelift, então, e depois a classe de corpo surgiu... Depois, porque... Por que surgiu a classe de corpo? Porque eu tava num dilema, Pri, nesse meio tempo, eu fiz um monte de workshop, né, de processo de corpo. E aí, eu cheguei num lugar, era meio da pandemia, né? Muito tempo útil, eu tava consumindo todos os conteúdos possíveis na internet. E eu vi que ia ter os 3 dias de corpo. E o meu corpo- Rodrigo fazia muita... Ele era muita Sim. contribuição, né? Gente, que homem, né? Maravilhoso. E aí eu tava num dilema, assim, eu tava sentindo o meu corpo pequeno pra mim, sabe? Eu queria criar muitas coisas e eu sentia que o meu corpo tava sendo uma limitação. E aí eu vi que eu precisava renovar a minha licença de facilitadora. Eu falei, eu vou fazer esse trem aí. Eu tinha feito... Nosso curso foi em outubro, eu acho, né? Foi. Eu tinha feito... Não, acho que eu não precisava renovar, não. Acho que eu já tinha renovado. Enfim, eu tinha feito fundamento com o Rondelli no meio do ano.
E aí aí eu escolhi fazer, sei lá. Por que eu escolhi fazer? Porque o corpo escolheu, né? Eu escolhi fazer e foi... E ainda bem que a gente escolheu, né? Porque o Rodrigo logo depois parou. De Saiu facilitar. de Axis, né? Mas foi, assim, uma escolha gigante também que eu fiz, porque eu lembro até que eu falei isso, eu sentia que tô presa no meu corpo. E eu me lembro de você falando isso lá. Eu lembro que eu falei isso lá. E lá desbloqueou, assim, tanto que no último dia, em algum processo que eu recebi, parecia que eu tava sendo exorcizada, assim, saiu uma energia. Sabe? Parece que você vai começar a pular na maca, assim. É muito legal, né? A resposta do corpo, né? Que, tipo assim, você quer controlar e você não consegue controlar. Porque ele tá disposto a soltar, ele vai soltar. E eu sentia a massa energética. Parece que depois ficou um espaço tão leve que ficou um vazio. E eu, nossa, é nesse vazio que eu quero morar pra sempre. E aí, gente, às vezes o vazio é tão vazio que você se entope de comida. Se entope de muitas coisas, né? É muito legal isso. Porque a gente acessa um espaço tão grandioso que a gente não tá acostumado. E aí a gente vai preenchendo esse vazio, né? Sim. É muito legal. É tudo inconsciência. Quando você vê, você tá... Isso, e seu corpo gritando de novo. Porque na verdade é um mecanismo que a gente usa pra diminuir a nossa consciência, né? E pra ficar nesse peso, né? Que a gente acredita que a gente tem que viver no peso. E não, a gente pode viver de luz. E você sabe que luz, né? Essa classe de 3 dias de corpo, que eu acho que foi mais divertido pra mim, é que no primeiro dia, quando ele dividiu as turmas e tal, a gente foi almoçar. E aí tava aquela mesa enorme, né? Só mulher. E ele tinha falado assim, que era já pra gente treinar e ver o que o corpo queria comer. E aí eu vou olhar o cardápio, tipo, o que pulou foi peixe. E eu, tipo, peixe, corpo. Falei, acho que eu vou comer carne. Aí quando eu pensava na carne, dava um negócio. Daí a Aline, nem tinha liberdade comigo ainda, virou pra mim e falou assim, dá pra você escutar o seu corpo? Acho que o corpo tava gritando pra ela. Pelo amor de Deus, não deixa essa menina comer carne. E eu me lembro da primeira garfada do peixe, cara. Que sensação prazerosa foi aquilo. E aí você toma consciência do quanto a gente se entope mesmo das coisas, né? Porque você vive no automático, né? Porque tá todo mundo comendo, então eu vou comer também. E às vezes não é nem... Às vezes não, né? Não é a sua vontade. É a vontade do outro que tá lá. Exatamente. E O a até quem isso- pertence isso pode Ah, resolver. na hora, na hora. Quando você trouxe lá no workshop do supermercado, me veio isso na mente assim, tipo, ele vai todo dia no supermercado, né? Ele tem que fazer muito a quem pertence isso. Porque senão, quanto de compra que você faz de forma impulsiva, né? Que nem se... eu vou no supermercado com fome, você compra E um esquece, monte de coisa. é. Mas você tá acessando um monte de informação de outras pessoas também ali. Então, às vezes, você compra um monte de tranqueirada eu vou que que nem precisa você ali quer, mesmo, né? Então, haja quem pertence isso pra dissociar, porque senão a gente E ainda é na perde. frente, né? O supermercado é na frente da rotisseria. Nossa. Então, o que mais é possível? Então... Gente! Como pode Oxê. Não, Como mas... pode melhorar? O que mais é possível? Como pode... Mas é possível. Olha que bonitinho. Eu acho que ele merecia uma foto, Jéssica, aí. É. Ó, a Alzenir, ela falou que ela tá lendo a biologia da crença. Ele tá me chamando lá na minha É estante, esse maravilhoso, livro. gente. Recomendo. Ela tá falando, eu estou lendo e recomendo. Eu também recomendo. O Bruce Lipton, inclusive, esteve aqui num congresso nesse final de semana. Olha. Ele é sensacional, assim. Vale a pena ler esse livro. Ele tem muita coisa boa, né? Inclusive tem documentários que ele Sim. fala sobre essa questão das crenças, do poder, Sim. da atração e tudo. Do quanto isso interfere, né, na nossa vida. E sabe o que é legal, assim, que eu percebo? Tem muito... Hoje, se a gente quiser acessar a informação do poder que a gente tem, tem documentários, né, que falam sobre isso com profissionais que foram lá e avaliaram. Tem um, eu não vou me lembrar o nome. Quem somos nós?
Esse também, mas não é. É um mais recente. Que ele Eu tô traz... criando o hábito de ler. Tô criando Que o ele hábito. reconstruiu... Maravilhoso. Ele reconstruiu todas as vértebras. E Não ele conheço. saiu do hospital. Eu não, Ah, sim, sim. Ah, não me lembro do Eu filme. sei quem é, ele também é Ele escritor. sofreu um acidente. Tem na Netflix. O Isso. Poder da Mente, alguma coisa assim. Ele sofreu um acidente. de caminhonete, alguma coisa assim, esse. É. E esse não é. Esse que eu tô falando, eu acho que Não. ele não é escritor. Não, eu acho que ele sofreu um acidente de... Se não me engano, acho que de bicicleta, de Não, bike. esse que sofreu de outro. bike é o do Milagre da Manhã, não é? Não sei. Enfim, gente. Tem Se vocês quiserem perceber, quando eu trouxe esse negócio de mudar o copo de lugar, é tipo isso. Sim. Esse cara, ele já acessou que ele pode qualquer coisa. Não é que ele começou a construir, imaginando que tá construindo a medula, as Será que células. tá no Segredo? Eu acho que... não lembro. Não No sei. documentário do Tem Segredo? um do Netflix. Gabi, se você lembrar o nome, que eu sei que a Gabi já assistiu comigo. Do Ela- Netflix que fala sobre um cara também que reconstruiu. Eu não sei se é o Poder da Mente. Não sei. Rio. Esse é o Poder da Mente. Eu Acho acho que é que o é Poder isso da mesmo. Mente. E é muito legal isso, né? Porque ele traz... Eu sempre falo assim, ó. Eu sempre gostei de ler, tá, gente? Então eu li o Evangelho, sim. Li o Novo Testamento, sim. Li o Evangelho segundo o Espiritismo, sim. E li outras coisas, sim. E eu falo que Jesus, quando ele passou por aqui, ele veio trazer a total liberdade pra gente, né? Sim. Total poder de escolha, total poder de mudança de qualquer situação da nossa vida. Ele nunca falou, eu te curei. Todas as vezes era a sua fé. A sua fé. Foi você. Tipo, hello, foi a sua escolha que fez isso. Ele fala, o que eu faço, você pode fazer. E pode fazer além disso, Exato. né? Então, Exato. Então eu acho tão grandioso, sabe? Que eu falo que ainda que você não acredite que ele é o Messias ou nada do tipo, Gabi falou, quem somos nós, quem né? somos nós? Cara, o que ele falou, se você começar a perceber isso, e todo mundo aqui, eu acho, quem tá assistindo a gente também, muito provavelmente, tem um lugar... A minha mãe escreveu atrasar esse relógio. vamos manipular o tempo. Esqueci o que eu ia falar, como pode melhorar? Gente, o que mais é possível? O que eu tava falando? Nossa, agora... Falou em atrasar o tempo, sabe o que eu vi? Atrasamos o tempo. Eu vi o tempo fazendo assim, ó. Foi tipo isso. Eu vi o tempo fazendo... E aí, assim... lembrei. Todo mundo tem um momento em que tava numa situação meio estranha e que conseguiu um milagre mesmo, a gente pode chamar assim, né? Que é aquela mudança que você fala... Cara, tem que acontecer alguma coisa aqui agora. Acho que todo mundo já passou por isso. E eu acredito na fé. O que me incomoda às vezes é quando a gente joga toda a nossa responsabilidade para Deus, sabe? E aí, como eu não acredito que Deus tem preferidos, sabe? Assim, não acredito. Então, eu não acredito que se você tem uma situação de saúde e eu tenho, eu vou ser beneficiada e você não, porque ele quis assim, sabe? Eu acho que tem que ter mais coisa nesse meio. Porque pra mim, Deus é o máximo. E Deus é Em consciência, tudo, entende? né? Tudo. É aquele que, tipo, te deu tudo já. Sim. Cara, vai lá e faz. Sim. Né? E eu acho que as nossas escolhas e ao longo das vidas, talvez, é que vão trazendo as experiências de agora. Né? Então, qual é o milagre da sua vida que você pode reconhecer agora? Eu faria essa pergunta para vocês. O que é que aconteceu com você em algum momento e que você pode agora perceber que é um milagre? Qual foi esse momento? Nossa, tem que ser só um? Não, pode ser todos. Então agora a gente podia ser grato por isso, né? Nossa. O que mais é possível? Não sei como é que foi aí, mas aqui foi. Provavelmente reverberou. Então,
Ai, como pode melhorar? Agora é às 8 da noite ainda? É. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Aí. Não é uma coisa engraçada aqui? Eu acho que passa muito rápido, Lu. É muito gostoso, né? Quando a gente tá se divertindo. Ai, se tivesse chato, ia ser 8h05 ainda, né? É. Não é? Exatamente. E sabe o que eu percebo? Que parece que a gente tá em casa Sim. conversando, né? Eu sempre falo isso, eu falo, cara, é muito louco. Você não se dá conta quando você tá aqui que tem pessoas te vendo, né? E que de repente vão ter pessoas. Eu escolho que pessoas continuem vendo no futuro, o que mais é possível. E o que a gente podia acrescentar em tudo isso? Nós nem conseguimos terminar a conversa. Então, por quê? Ô. Tem uns tempo ainda? Tem alguém depois? Dá tempinho? Às 9 Já teve, né? Então chorou. Que agora... no multiverso. No multiverso. O que mais é possível, hein? Quiser Pare, criar. No multiverso vai ter que vir pra esse universo. Então, gente, a Lu vai ter que voltar, Bom, É. com o maior prazer. né? E quem sabe a gente cria alguma outra coisa além do sim. podcast. Bora criar. O Né? que mais Bora é possível criar. que a gente não está considerando? Então, recadinhos finais. Vamos ter, dia 9, um evento. E ele vai ser para mulheres limitado, tá? Procurem a página da doutora Marina Facchini. Ela tá lançando todas as informações lá, ok? Vagas limitadíssimas. Então, se você achar que esse evento pode ser para você, nós vamos falar de muitas coisas lá, mega interessantes. Vamos trazer mais informações. Semana que vem a gente tá com a agenda certinha. É, porque né? daí tem o cronograma do É. que é que vai ser. Lu, gratidão. Ai, Quer eu falar que alguma agradeço. coisa pra gente terminar? Eu agradeço muito o convite. Agradeço. Tô chateada que acabou, mas O que mais é possível, né? que foi maravilhoso. E espero que as pessoas tenham gostado e se divertido tanto quanto eu me diverti, né, estando aqui e trazendo essas informações, essas consciências, porque a gente está no propósito, né, de pregar a consciência para que cada vez mais pessoas despertem e reconheçam esses pequenos milagres, né, que nós somos para nós, que nós somos para os outros, porque o mundo está precisando e nós estamos aí para distribuir luz É. à vontade. Elas vão ter, vamos esbanjar a luz. E nós que agradecemos também, né? E deixa seu Insta, né? Ah, deixa meu Insta. Meu Insta é Luana CS Próspero. Tem algumas coisas interessantes que eu faço também. E eu vou colocar, gente, a hora que eu for divulgar a live, eu vou colocar o seu Insta. Tá. E a Lu tem muita coisa legal, umas jornadas bem interessantes. Eu aconselho vocês a xeretarem por lá também. Também é Certo? Então, boa noite, pessoas. Boa noite. Boa noite. Nos vemos gratidão. na próxima sexta e o que mais é possível. Talvez a gente vai ser obrigada a prolongar nosso horário. Como pode melhorar? Acho muito Bye, justo. bye. Tchau, tchau. Tchau.